Vambora, vamos chegando. Tudo bem? Vamos chamando todo mundo. Deixa eu ligar. Calor. Não sei como é que tá aí, mas aqui tá calor doido. Calor mesmo. Tá bom? Tá lindo. Vambora. Tudo bem com você? Opa! Desculpa. Vambora, gente. Vamos chamando todo mundo. Coisa boa, né, Cleide? Estamos aqui. Isso mesmo, vamos chamando. Gente, ó, tem um aviãozinho aqui. Vamos apertar o aviãozinho? Você pode chamar. Inclusive, hoje, a gente vai estar falando sobre pessoas que gostam de agradar demais. Você conhece alguém assim? Que não sabe dizer não. Você conhece pessoas que não conseguem dizer não? Ou é você essa pessoa que não consegue dizer não? Se você conhece alguém que não sabe dizer não, já marca aqui logo, ó. Já vamos chamando. Aviãozinho para todo mundo. Ó. Tô convidando a galera, hein? Aperta aí também. Olha, já mandei pro pessoal aqui que eu sei que não sabe dizer não também. Legal? Vamos ajeitando aí, todo mundo. Aceitam água? Chegando. Boa noite, Adriano. Tudo bem? Aqui, amor, tem a... Vamos aqui, tem um foninho pra você, ó. Que eu acho que vai melhorar aqui. Vocês não têm ideia como é que é a produção disso aqui em casa. E aí, minha gente? Que controlezinho, viu? Esse meu... Olha só, em plena sexta-feira. Todo mundo aqui com a gente. Que bom, gente. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom, muito bom. Acho que aqui não tá muito enquadrado, hein? Você fica aparecendo Aí. no Instagram, a gente fica aqui apertadinho, mas tá bom. Estão ouvindo bem? Tá dando pra ouvir bem? Ó o Rodrigão aí. A Luciana. E aí, Luciana? Vamos lá, então. E aí, quantos aqui sabem dizer não? Oi, Ana. Ana do meu coração. Diga aqui pra nós. A minha gravidinha aqui, a gente tem que se encaixar aqui pra ficar gostoso pra ela. Peraí, deixa eu chegar um pouquinho pra trás. Fica melhor pra você. Pera aí, gente. Na Tudo verdade, tranquilo. a gente tá como tendo que um enquadrar grilo. 3 aqui. E manso como um ganso. Vambora. Rodrigão sabe falar não. Fala não com beleza. Sabe? Ixi, mestre, dá aula de falar não. Você Não, tá, Rodrigo, você fala tá aí. sendo irônico? Porque senão o Rodrigo que tem que dar essa live aqui. O Rodrigo tem que vir pra cá, compartilhar um pouquinho como é que é. Mônica, você ama dizer não? Olha que bom, hein, Que gente? liberdade, hein? É Que isso liberdade. aí. Maravilha. Então vocês têm que compartilhar, gente. Inclusive transbordar na vida de outras pessoas. Porque dizer não não é fácil. E chama todo mundo, chama todo mundo. Olha só, você que chegou agora, a gente está na nossa maratona, serão 7 lives, olha que barato. A gente vai estar trabalhando temas específicos com vocês aqui, né? Para falar para você que é possível resolver. Eu não sei qual que é o tamanho da sua treta, mas é possível resolver. E a gente vai te ensinar como, tá? Não perca a tua cabeça. Vamos continuar construindo essa liberdade juntos. O grande lance é que uma vez que você aprende um pouquinho sobre a liberdade, isso é viciante e você quer compartilhar. Então o que nós queremos essa noite é abrir um pouquinho o seu entendimento, é ampliar um pouquinho a sua consciência sobre o problema e mais ainda sobre a solução, tá bom? Então hoje a gente vai começar aqui, bora começar então sobre o bonzinho, vamos conversar sobre esse bonzinho aí, sobre quem não consegue dizer não, de jeito nenhum. Na verdade o tema da live é eu não sei dizer não. Mas falando de uma forma, assim, de outras formas que poderia caracterizar a pessoa assim, seria o tão conhecido bonzinho. Na verdade é difícil, mas a princípio parece inclusive
um elogio, mas quanto mais você estiver ouvindo, como você é bonzinho, nossa, ai, como é bom ter você por perto, nossa, você não incomoda, nossa, você é impressionante, você não atrapalha. Deixa eu te falar, se você estiver ouvindo muito isso, dá uma repensada nas coisas, porque provavelmente você tá deixando a sua vida de lado. Para quê? Para que as outras pessoas não sejam atrapalhadas, não sejam incomodadas. Mas é bom ter um bonzinho por perto, não? Mas o teu bonzinho por perto... É fantástico ter o bonzinho por perto. Ter pessoas que não sabem dizer não é maravilhoso. A verdade é que quanto menos você sabe dizer não, melhor e mais conveniente é te ter por perto. Agora, essa conveniência pode estar agradando a todos. Agora, e você? Como é que tá a sua vida? Como é que tá? Porque o que acontece? Quando eu não digo não, eu paro a minha vida para que a dos outros não sejam alteradas. Agora, alterar a vida dos outros, assim como os outros também alterarem a sua vida, você também não faz outras coisas de vez em quando para agradar as outras pessoas? Então tá tudo certo. Tá tudo certo que de vez em quando eu movo a minha vida pro Diego, o Diego mova pra mim. Uma coisa equilibrada tá ok. Agora, o Rodrigo falou bem. Já enxergou o negão aqui. O real problema é quando você tem medo de atrapalhar, de incomodar, porque você tem medo de ser colocado de lado, de não ser amado, de não ser aceito. Ou não é, Rodrigo? Rejeitado. É engraçado porque é o seguinte, porque existe um pano de fundo, né? Porque na verdade o que acompanha todo bonzinho, o que acompanha aquela pessoa que não sabe dizer não, é sempre uma insegurança muito grande. Está sempre ligado ao pertencimento. Olha só, gente, entenda que nessa vida tudo é por amor. O que nos move é amor. Tudo é amor. Agora, a gente faz de tudo para ser amado, né? A gente faz de tudo para ser amado. É porque amor não é sentimento. Amor é uma energia vital. Amor é uma energia vital de pertencimento, não é sentimento. Então, por essa moeda, por essa energia vital, a gente faz muita coisa. Inclusive... Peraí, pode continuar. Inclusive, a gente... Você que tem que continuar, você que tá falando. Eu peguei aqui a menina dançando e falei, o que está acontecendo? Inclusive... Eu me perdi até nisso. Inclusive, a gente deixa de dizer não para não desagradar. É simplesmente para não desagradar, é para ser mais aceito. É para se sentir pertencente a algum grupo, né? Ou pertencente a um sistema, uma família. A gente foi formatado assim, existe uma programação. E essa programação é a programação de não ser rejeitado, é a programação de não se sentir abandonado, é a programação de não se sentir criticado, exposto, humilhado, entendeu? É interessante que eu vi Eu fiquei abalado. Okay. Eu abalei. Não, agora já resolvemos aqui. Tá tudo certo. Mano. É interessante ouvir aí o trocadilho do Euclides e da Letícia. E pra quem não sabe, eles são marido e mulher. E o Euclides falando que não sabe dizer não pra Letícia. E a Letícia falando que muitas das vezes precisava de receber esse não. Se você é o que sabe dizer não e você tem pessoas que você ama, que elas não sabem dizer não, se você realmente ama essa pessoa, não... qual que é a palavra, gente? Não aproveite dela. Se você tem um bonzinho do seu lado, agora eu tô falando o contrário, entendeu? O caso da Sejana aí também com o Rodrigo. Se você tem um bonzinho do seu lado, ajude-o então falando assim, olha, não, você não tem que fazer isso pra mim. Não, eu não aceito isso. Você está se prejudicando. Eu conheço você e eu sei que você está prejudicando para me agradar. Eu sei que você está se prejudicando para se sentir amado. Deixa eu te falar, eu te amo de qualquer jeito. E ame realmente, mesmo quando essa pessoa não fizer o que você quer. Então, se você é o que já sabe dizer não e tem um bonzinho perto de você,
transborde na vida dessa pessoa. Começa a mostrar para ela que ela é amada, mesmo que ela não faça o que você tá querendo nesse momento. Então vai ter horas que você vai ter que se sacrificar. E isso significa transbordo. E você tá ensinando essa pessoa que ela é amada, independente do que ela faz para você. Né, olha aqui, o Vidão já falando que isso mudou. Que ótimo, hein? Ótima notícia. Eu já vi que... Quem mais escreveu? Alguém escreveu que falou que aprendeu a falar não também. Acho que foi a Mônica. Foi o Euclides também falou, que aprendeu a dizer não. Gente, a grande questão é o seguinte, é o tanto que a gente vai se boicotando. Porque a pessoa que não sabe dizer não, na verdade, ela está buscando aceitação de alguma forma. Ela está buscando o reconhecimento de alguma forma. Está buscando ser amada. Ela está buscando ser amada, ela está buscando que algum dia a pessoa que está sendo beneficiada, vamos dizer assim, vai reconhecê-la, do tipo, nossa, como você é bom comigo. Como você é prestativo para mim. Eu não posso viver sem você. Sabe esse tipo de declaração? É o que o bonzinho espera. E é exatamente o que o bonzinho não recebe. Ele não recebe isso. Quanto mais viciado você for em ouvir isso aqui que o Diego descreveu, mais perdido você está. A verdade é que não queira e não dependa de ficar ouvindo dos outros, o quanto você é bom, o quanto você faz diferença na minha vida, ou o quanto pessoas reconhecendo o que você faz. Se você depende disso, você é dependente emocional das outras pessoas. E não foi para isso, inclusive falando aqui no âmbito espiritual, não foi para isso que Jesus nos criou, e não foi isso que ele nos ensinou. Jesus, reparem que ele amava a todos, mas ele não fazia em nenhum momento qualquer coisa para ser reconhecido, para agradar pessoas, para não ouvir críticas. A verdade é que isso não tem nada a ver com espiritualidade, gente. Inclusive, existem bloqueios que fazem pessoas acharem que ser bonzinho demais, isso é algo que é Jesus que nos ensina. Que cuidar de tudo e de todos, independente da situação, é algo que Jesus nos ensina. E veja, isso é bloqueio de religiosidade. Porque Jesus, em diversos momentos, ele disse não. Jesus, em diversos momentos, ele inclusive pareceu grosso. Eu, por exemplo, eu já tive muito bloqueio nessa questão do dizer não. Eu era a boazinha. Eu tô melhorando, eu não me libertei completamente. Mas enfim... Não, você não é boazinha, você continua boazinha. Pois é, preciso melhorar. Não, mas se eu tô falando continua boazinha, não, eu tô usando a palavra errada. Você já aprendeu muito essa questão de limite já. É porque a gente acaba percebendo qual que é a... Eles estão aqui. A gente começa a perceber o que nos motiva a ser, entendeu? Porque a questão é disponibilidade. Você pode estar disponível? Ótimo que você esteja, mas por que você está disponível? A questão é essa. Porque se a minha motivação é estar disponível para Carol, para qualquer pessoa, para poder ajudá-la, é uma coisa. Outra coisa é quando isso é uma dependência, a expressão de uma dependência emocional minha. Porque eu faço, isso é viciante, sabe? E o que é mais viciante pro bonzinho é porque ele não precisa de um sorriso inteiro de aprovação. Ele precisa de sorriso de minha boca. Ele precisa de um consentimento. Para ele, aquilo ali é o máximo, entendeu? Na verdade, o bonzinho, o que não diz não, na verdade, se ele só não ouvir crítica, se ele não vê uma cara amarrada com ele, já é ganho, né? Já é o suficiente. Ou seja, é muito pouco, minha gente. Literalmente é esmola. Tá entendendo? Então, assim, e a gente não percebe o que a gente está se permitindo suportar. Quais pesos a gente está se permitindo carregar. A verdade é que vamos lá um pouco para... Vamos lá um pouco para a origem, né? De onde que veio isso? Olha a situação, vê se bate alguma coisa aí com vocês. Porque tudo isso, essa programação, isso acontece, gente, na nossa primeira infância. E até por isso que muita coisa passa batido pra gente, a gente não lembra. Porque essa programação de padrão de amor, padrão de receber e dar, vem ali da fase intrauterina. Estou aqui com a Nina aqui, da fase intrauterina até mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. Coisas fundamentais acontecem nesse período e que depois ficam marcados nas nossas reações subsequentes. Né? É você entender que o momento que o seu filho mais precisa de você presente, que é o momento onde você está construindo o trilho,
onde ele vai trilhar o treino lá no futuro, é até os 7 anos de idade. É momento de pertencimento, é momento de compartilhar, é momento do filho receber na medida certa. Então, quando isso de alguma forma distorce nesse período, aí começa a criar marcas e dependências emocionais, inclusive a do bonzinho. A verdade é que geralmente, quanto pior a sua capacidade de dizer não, provavelmente mais você passou por essas realidades aqui, ó, que eu vou descrever. Geralmente são crianças cujos pais são ou muito ocupados, eles têm qualquer outro tipo de ocupação, menos a criança. Então, de alguma forma, quanto mais a criança for criança, mais ela atrapalha esses pais. A criança ela tenta não atrapalhar. Isso. Ou então, são crianças cujos pais são cheios de problemas. Então, por exemplo, às vezes seus pais tinham problemas grandes no casamento, ou tinham problemas grandes no trabalho, com a família de origem. E, enfim, isso ficou muito claro para você, que os problemas são grandes demais, ou que a falta de tempo é grande demais, que você tinha pais ocupados, e você então, para ser amado, você tinha que deixar de atrapalhar. Você tinha que fazer o que esses pais queriam. E geralmente, aliás, esses pais faziam ainda por cima um reforço positivo com você. Diziam, nossa, como você é bonzinho. Toda vez que você deixava de fazer o que você queria para agradá-los, para ser a criança o mais adultinha possível, eles viravam com um reforço bem positivo e falavam, é isso aí, bom menino. Muito obrigado, você não atrapalha nada. Você faz tudo direitinho, sabe? O que seria de mim sem você? Que bom, você não dá trabalho pra mamãe. Que bom, você não dá trabalho pro papai. Entendeu? É até aquela música, né? Um bom menino não faz xixi na cama. Ou seja, principalmente antigamente, o bom menino, a boa menina era aquela que não fazia coisa de criança. O bom menino é o que não era criança. Pensa bem, se você for pensar, toda criança que tá largando fralda, ela vai de alguma forma fazer xixi na cama. E quanto mais, inclusive, se atrapalhou, seus pais fizeram cara de, nossa, como atrapalhou. Você foi gravando no seu inconsciente. Eu não posso atrapalhar para ser amado. Sabe por quê, gente? Eu preciso de incomodar o mínimo possível. Criança aprende com os olhos. Criança não aprende escutando. Então a criança, ela está todo o tempo, imagine uma criança, não sei se você tem filhos nessa faixa de idade, mas a criança, ela está sempre buscando o olhar dos pais, está sempre buscando a aprovação dos pais, está sempre buscando a reação dos pais com tudo. Então nessa fase, onde a criança, ela tinha que estar fazendo criancices, onde a criança está aprendendo muita coisa, os pais começam a criticar muito essa criança, começam a exigir dela uma maturidade que ela não tem. Entenda que maturidade em criança, ela vai sendo construída. Ela não chega e é imposta, entendeu? Você não chega assim, pega pro seu filho, não, você vai ser maduro agora, na marra, eu vou te ensinar na marra a ser maduro. Não, mas na maioria não é assim. Na maioria você obriga, tipo, fazendo esse reforço positivo aí que eu tô falando. Você vira e fala, nossa, sutil. Você é um adultinho, que lindo, mamãe ama. Não, é sutil assim, eu tô falando assim, porque a criança, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, é porque existe uma construção de maturidade, não é de uma hora para outra, entendeu? Então nessa fase, os olhinhos da criança estão vivos, entendendo. Ali ele está entendendo como é que a mãe funciona, como é que o pai funciona, como é que o casamento está funcionando. E criança, gente, herdou algo muito forte da mulher. Mulher, a essência da mulher é uma essência fluida. O que é uma essência fluida? A mulher, ela se encaixa nos papéis que forem necessários. Entendeu? A mulher, se existe falta de direção na casa, a mulher ela vai ocupar esse espaço. Se existe falta de suprimento na casa, a mulher vai ocupar esse espaço. Entendeu? Porque mulher é fluida, mulher foi feita para isso. Olha que coisa interessante. Você vai na palavra de Deus, ela fala que Deus deu uma mulher idônea. Idônea não é uma mulher que obedece, é uma mulher preparada para. Olha isso. Idônea é uma mulher preparada para. Da mesma forma, a criança também é. Nessa fase, então, até os 6, 7 anos de idade, a criança ela é muito ligada à mãe, então ela recebe muito daquilo que a mãe expressa para ela. Então, nessa fase,
Então, imagine um cenário. Imagine um cenário onde, vamos pegar aqui, a mãe está preocupada, tem um grande problema financeiro, o casamento é uma porcaria, a mãe passa o tempo inteiro reclamando para os filhos do pai, esse é o pai, esse é o pai, esse é o pai. O pai chega em casa, o que o filho vai fazer? Ele vai entrar na lacuna, ele vai entrar no espaço, ele vai ser um filho que vai tentar fazer tudo de certo, certinho ali, para a mãe não se chatear, ou de tudo de certo para o pai não ficar nervoso, porque ele sabe que se isso acontecer, a tragédia já aconteceu em casa, entendeu? Agora você pode pegar N situações que acabam cometendo as nossas famílias de fato, né? Ou a mãe está muito preocupada com, sei lá, ela está estudando muito para poder fazer uma prova importante para ela e ela não pode ter barulho em casa e a criança percebe isso e a criança começa a cuidar para que a casa não tenha barulho. Então as pessoas chegam, a criança fica, shh, e a criança fica preocupada, ou seja, ela está preocupada com um papel que não é dela. E quando isso acontece, existe a aprovação, existe o sorriso da mãe, existe o consentimento do pai, entendeu? Isso é o que a gente chama de reforço positivo. Isso. Você acabou de carimbar ali para aquela criança. Quando você não atrapalha, você é amado. Quando você não incomoda, você é amado. A verdade, gente, é que a gente não tá falando aqui sobre não colocar limites para as crianças, tá? A gente precisa educar, a gente precisa dizer não para as crianças também. Agora, toda vez que você, de alguma forma, colocar limites ou dizer não, isso não pode estar associado a você deixar de dar amor para aquela criança. Ou você não pode mostrar como se essa criança estivesse te atrapalhando ou te incomodando, porque senão aí, na verdade, você não está educando. Aí você está moldando essa criança para ser do jeito que você quer, para que ela seja do jeito que te agrada. Então, ou seja, colocar limites é diferente, entendeu? Diferente. Quando você coloca limites, essa criança é amada de qualquer jeito. E, inclusive, ela é permitida ser criança. Então, por exemplo, curiosidade é coisa de criança. Muitas das vezes fazer alguma outra bagunça é de criança. Fazer bagunça é de criança. Agora, igual aqui em casa, por exemplo, a Lisa, ela já até sabe, bagunçou, arrumou. Então, ou seja, pode ter a baguncinha dela ali, a brincadeira dela ali, mas bagunçou, arrumou. Bagunçou, organizou. A gente tem até a musiquinha, ou seja, porque criança também precisa de coisa lúdica, né? Criança também precisa de ter o criativo dela. Então, o Douglas até colocou aqui em casa são crianças de 5 e de 9. Olha aí. Então é isso, é deixar a criança ser criança. É no entanto que assim, eu e o Diego, por exemplo, nós fomos crianças que a gente ouviu demais que a gente era mocinho, nossa, você é tão adulto, nossa, você é tão maduro. Isso não é bom. Não estava, o que não se percebia é que de fato isso vai criando o quê? Ele vai criando uma pessoa boazinha, vai criando uma pessoa que ela precisa da aprovação de todo mundo. Então você fica refém da aprovação. Então você fica buscando a aprovação o tempo inteiro. E sabe qual que é a porcaria de precisar de aprovação para tudo? É que você não sai do lugar. A vida não flui, as coisas não acontecem, entendeu? Então, o que a gente está falando para você são de detalhes e que fazem toda a diferença quando você desperta. Porque enquanto isso está guardado no seu inconsciente, você é bonzinho, você não sabe por quê. Você acha que, poxa, não, mas você acha um absurdo gente que não é desse jeito. Não, e na verdade traz uma angústia muito grande. Exatamente, você sente uma prisão, você fica preso nesse... E se você desagrada, se você recebe crítica, se você incomoda, isso te traz uma angústia. Então, assim, enfim, é um peso. Quanto mais você estiver ouvindo, quanto você é fofo, quanto mais você estiver ouvindo, o quanto você é bonzinho, nossa, o quanto é maravilhoso ter você perto, porque você não incomoda, você não atrapalha em nada, começa a ter raiva disso, começa a se incomodar com isso, fala, eu não aceito isso mais. E de primeira, eu, por exemplo, quando eu fui mudando isso, não foi fácil dar os primeiros nãos. E tinha vez que eu dava um não e saía correndo. Tipo assim, porque realmente não queria ver a cara de desaprovação do outro. Mas se é o que você consegue, faz assim.
Começa Vai do ter jeito que gente você... falando não e correndo agora. Começa do jeito que você consegue. Por exemplo, eu também teve vezes que eu fazia assim, eu não dava conta de fazer pessoalmente, mas então eu fazia por mensagem. É uma possibilidade. Você começando do jeito que você consegue. Manda um zap aí, escreve em letras garrafais. Não! Não, mas fala se não é mais fácil você dizer não sem a pessoa ali perto. Você viu a reação de cara? Você vai estar subindo, aí devagar você sobe de nível, entendeu? Então, aqui eu tô... É literalmente você aprender a agir com o que você consegue na mão ali, com o que você tem na sua mão. Mas faça do jeito que você consegue, mas faça, entendeu? E aí, no final das contas, quando você vê, você já tá falando, não. Não. Não é não. Entendeu? É porque, entenda o seguinte, quando a gente entra nessa dinâmica, dessa dependência emocional da aprovação, né? E a gente desenvolve esse perfil do bonzinho, daquele que não consegue dizer não, daquele que está sempre disponível para tudo. Na verdade, tudo isso vem para poder suprir um buraco, entendeu? Isso vem para suprir um buraco. E o que acontece nesse processo? A sua vida, ela paralisa, ela não sai do lugar, porque você fica preso numa dinâmica infantil. Quando a gente, no TAG você vai aprender mais sobre isso, a gente fala sobre a dimensão adulta e infantil. E o tanto que a gente precisa fortalecer a nossa dimensão adulta. Porque o adulto, ele pondera, o adulto, ele olha, ele analisa, ele vê o que é bom, o que não é. A criança não tem esse poder. A criança não tem essa maturidade. Então, para ela, é preferível ela falar um sim, né? Do que falar um não e desagradar alguém. Porque a reprovação de quem vai falar o não, para ela pesa demais. Então, você fica preso nisso. Você fica preso. Agora, isso também está muito ligado à mãe. Engraçado, né? Mas esse padrão ele tem muita ligação direta com a mãe. Porque a mãe é quem primeiro, é da mãe que vem o pertencimento. Entendeu? O senso de pertencimento, quem traz é a mãe. Ou seja, a sensação de que eu pertenço, eu sou aceito aqui. Exato. Independente do que eu faço, independente de quem eu sou, independente das minhas facilidades ou falhas. E aqui a gente não está culpando a mãe, entenda bem, gente. As nossas mães, ou se você também já é mãe, nós entendemos que as mães, elas sempre passam o melhor que elas têm. Nós recebemos o melhor. Pode ser que na sua cabeça faltou muita coisa. Pode ser que na sua cabeça hoje você encontre várias falhas. Mas entenda, você e eu, nós recebemos o melhor que eles tinham para nos passar. Agora, se hoje nós temos consciência das coisas, olha só como a gente pode entregar algo melhor ainda. Entendeu? É uma questão, isso é honrar pai e mãe também, tá? Honrar pai e mãe é você percebendo das coisas que você não recebeu, você agora, sendo capaz, sendo adulto, começar a trabalhar para poder entregar a mais do que você recebeu. É você entregar e influenciar um tipo de vida superior do que você recebeu. Entendeu? Deixa eu desligar aqui. Quero voltar aqui atrás. A Letícia até tinha comentado que o bonzinho, então, se ele cresce com um complexo de inferioridade. De alguma forma, sim. Porque o bonzinho... Ele sempre vai se inferiorizar para quê? Para que o outro aceite, para que o outro não se desagrade dele. Então, é muito comum das pessoas que não sabem dizer não se sentir menos, se colocar abaixo, se colocar como menos em relação às outras pessoas que ela convive. E Deus não te fez para isso. Deus não te fez para você realmente se achar o melhor que ninguém, mas Deus não te fez para se achar pior do que ninguém. Somos todos filhos de Deus e cada um de nós tem características, tem os seus dons, tem os seus defeitos e todos nós temos um propósito, um chamado e inclusive pessoas que possam de alguma forma estar nos desviando do nosso chamado, do nosso propósito, de coisas, de construir a nossa vida. Essas pessoas então... elas precisam receber não de nós. Pessoas que estão nos desviando daquilo que é para crescimento, para multiplicação, para ordem na nossa vida. Isso. Tem até uma pergunta boa aqui, ó. E quando a pessoa só sabe dizer não, isso é bom? Também não. Lembra que a gente falou para vocês do equilíbrio? A vida ela foi feita para fluir no equilíbrio.
Então não é sim em excesso e também não é não em excesso. É o equilíbrio de tudo. A grande questão é que pessoas que dizem não com muita facilidade é porque ouviram muitos não também. Entendeu? Se a gente ouve muito não, ou a gente vai falar muito não, ou a gente vai falar muito sim. A gente tende a ou querer compensar, né? Ou a gente repete sem ver. Então o que nós precisamos? É ter consciência das coisas, é equilíbrio. Porque tanto sim quanto não, ele tem função. Tem o porquê. Então você tá falando que a pessoa que só diz não, Nossa, ela mas desliga e fica quente pra caralho, não? A pessoa que só diz não, você quis dizer então que ela pode ser ou do tipo que ela só recebeu não, ou o quê? Ou ela recebeu, não, ou ela recebeu muito sim. É porque a nossa tendência, gente, agora entendi. a nossa tendência quando a gente entra pro jogo, né? Ou seja, quando a gente casa, a gente vai ter filhos e tudo mais, a nossa tendência é repetir cegamente, que é o mais comum, ou quando a gente é muito afetado por algo, a gente tenta compensar. A gente vai pro extremo, né? Então, a pessoa que ouviu muito sim na vida e achou que aquilo fez um mal danado para ela, ela começa a distribuir não, porque acha que o não vai... Não é o não que vai salvar, é o equilíbrio. A gente precisa equilibrar. E quando é que a gente equilibra isso? Quando a gente tem consciência do porquê. Mas nessa questão aí, consciência do princípio. Que você ia comentar sobre isso. Não, comente. Tem muito a ver com pessoas também que foram super protegidas. É isso, então, que eu ouvi muito sim. A pessoa, deixa eu chegar só cadê só um pouquinho pra frente? É porque senão eu vou ficar fora. Por isso que eu tô perto. Não, você pode ficar pertinho de mim. Aqui, ó. Na verdade, é porque você montou de um jeito que... É porque eu que tô troncho aqui, não tem pra onde ir. Vem. Peraí, só um pouquinho, Senta gente. aqui, então. pode sentar, mano. Pronto. Que... Resolvido. Tão perto, vai. Tá enquadrado. Vai. Agora eu me perdi. Não, você falou da compensação, você falou da superproteção. É o que você tava falando. Enfim, quando são pessoas assim, e que só receberam sim, geralmente são pessoas infantis. Geralmente são pessoas... inseguras. Não, são pessoas que olham apenas pra si. Eu quero dizer, é literalmente o conhecido como mimado. Então essa pessoa, ela diz não pros outros e se lasque o que os outros pensam. Então, assim, não é esse extremo também, que é o que Deus quer pra nós. Vai ter horas que a gente vai ter que ceder pro outro. Então, ou seja, nem um extremo, nem outro. Entendeu? É um equilíbrio aqui. É exatamente como o Euclides falou, tem que saber a hora certa pra falar não. É engraçado, deixa eu pegar um controle. Então, assim... Olha, presta esse controle pro papai aqui. Como é que a gente... Agora, vamos lá ao que da questão. Como é que eu vou... Como é que eu vou sair disso? Como é que então eu saio disso? Ou como é que ou então, às vezes, se eu tenho um bonzinho perto de mim, como é que eu ajudo ele a sair disso? Se você tem um bonzinho perto de você, o que você mais vai poder ajudar essa pessoa é, então, dar demonstrações para ele de que você o ama, de que você o aceita, de que você continua sorrindo, de que você continua abraçando, se preciso for, quando ele não fizer o que você quer. Por que eu falei demonstração? Porque tem muita gente que fala, mas depois vai e demonstra outra coisa. Entre o que você fala e o que você faz, presta atenção, sempre vai ficar o que você faz. Em especial para os seus filhos, tá? Então, às vezes, por exemplo, para o seu filho, você fala... Às vezes você pode até falar para ele, tá bom, meu filho, tudo bem, pode ir, pode fazer... E você tá lá triste, você tá lá amuado. Ou seja, isso pro seu filho, ele tá interpretando... que tá te fazendo mal. Que tá fazendo mal e que... Então, ele tem que fazer do jeito que te agrada. Entendeu? Sempre vai ficar as demonstrações. Então, como é que eu ajudo um bonzinho? Demonstrando amor, demonstrando aceitação. Continuando sorrindo, continuando tudo bem mesmo se ele fizer coisas... que não me agrada. Não, e ensinar também pro bonzinho que uma cara fechada não significa falta de amor. Entendeu? Que fica gravado na cabeça do bonzinho o seguinte: ele precisa de buscar um olhar de aprovação, um sorrisinho de canto, qualquer coisa. Ou simplesmente a ausência da irritação já é o suficiente para ele achar que tá tudo bem, né? Agora, ele precisa aprender que o amor, ele não está condicionado a isso.
que existe amor independente se está sendo feito uma coisa ou outra. Isso que a Cora está falando. Então assim, olha, eu estou chateado com você, mas eu continuo te amando. Eu amo você. Entendeu? Lembra do pertencimento? É isso. A gente precisa gerar esse ambiente. E entender que o não, gente, o não, ele é libertador para quem fala. Libertador. E muitas das vezes é libertador para quem recebe também. E para quem recebe. Muitas das vezes a pessoa... Gente, a verdade é a seguinte. Todo relacionamento, ele precisa de limites. Você precisa dizer não para se libertar. E quando você coloca limite para o outro, isso traz para ele segurança. Ele sabe até onde ele vai, até onde ele pode ir, até onde ele precisa parar. No entanto que a Letícia ainda descreveu o tipo de pessoa que é muito difícil, que não sabe aceitar não como resposta. Nossa, é câncer. Essa pessoa está implorando que você coloque limites. E não reclame do que você tolera. Se você continua cedendo para essa pessoa, se você continua sempre permitindo que as coisas sejam feitas do jeito dela, não reclame. Você está tolerando. Não reclame daquilo que você tolera. E aí às vezes você tá falando, aí às vezes você vira pra mim e fala assim, nossa, mas essa pessoa é muito difícil. Nossa, mas é um carrasco. Nossa, mas você não conhece o fulano. Talvez o fulano eu não conheço, mas eu conheço a sua queixa. E se você tá aceitando, então você não pode reclamar daquilo que você aceita. Você tá validando. É entender a questão dos ambientes. Existem ambientes que são tóxicos pra gente. Existem ambientes que não fazem bem. Agora, quando é que você sabe que esse ambiente não faz bem? É quando ele começa a deformar você. Isso acontece demais. A maioria das mães não sabe receber não. Da gente já adulto. Entendeu? A maioria de pai e mãe vai sempre ver a gente como criança, vai sempre ver a gente como filho. E depois diga não, até mesmo para o seu pai, até mesmo para sua mãe. E você não está desonrando. Neguinho vai passar mal ali do outro lado agora. Você não está desonrando. E aí? Você consegue? Olha só. Aqui, ó. Euclides, eu acertei. Olha só, essa pessoa é a mãe dela. Ah, é? Eu quis entregando aqui. e olha só, eu ainda senti de falar essa coisa de pai e de mãe. A gente, olha só, se a gente, na verdade tudo a gente encontra na Bíblia, né? Sempre a gente encontra. E tiveram algumas vezes que Jesus deu uns nãos porreta pra mãe dele. Verdade. E todas as vezes que eu li isso, na época que eu era cheia dos bloqueios aqui de boazinha, né? De não saber dizer não. Eu achava absurdo. Eu sempre falei, caraca, Jesus é grosso. Jesus foi grosso, como é que ele consegue falar desse jeito com a própria mãe? Hoje, eu já leio essa passagem e eu vejo completamente diferente. Eu vejo a Maria e você vê, mulher abençoadíssima, ungida, foi justamente por isso que ela foi escolhida, né? Como a mãe de Cristo. Mas em diversos momentos que ela, como falha, como eu e você, ela estava ali interferindo no propósito de Jesus. Ela estava ali interferindo no chamado dele. Ela estava interferindo em coisas que ele precisava fazer ali naquele momento. Como qualquer mãe, né? E Jesus colocou limites. Jesus disse não. Para uma mãe que, você vê, provavelmente Maria era difícil receber não também. Porque naquele milagre lá do vinho, né? Que Jesus transformou água em vinho. Vocês vejam que Jesus começou falando para ela que não, mãe, não, eu não vou fazer esse milagre. Ela só pegou os servos ali da casa e virou e falou assim, façam o que ele mandar. E foi embora. Do tipo assim, conhece o filho, vai fazer a minha vontade. Ela vai fazer. Então vocês vejam que é uma mulher de fibra, né? E como uma boa mãe judia. As mães judias são muito assim, né? A minha é assim, não sei se a sua é assim. E tá tudo certo, deixa sua mãe ser do jeito que ela quiser.
O problema é quando você, então, como filho, não coloca limite. O problema é o filho na Bíblia, tanto que na Bíblia diz: saia da casa da tua parentela, saia da casa da sua mãe e do seu pai, ou seja, sai debaixo desse comando todo. Sai debaixo dessa teia aqui que você é apenas filho. Se você for filho, você não consegue ser pai, você não consegue ser cônjuge, você não consegue voar. Então, a ordem é pro filho. Então, se seu pai e sua mãe não tá aceitando seus limites, é porque você não está colocando os limites. Os limites necessários. Entendeu? Porque é difícil, gente. A Carol falou uma coisa muito interessante. Porque sempre que a gente está na presença dos nossos pais, nós somos filhos. É difícil para eles enxergarem a gente muitas vezes como marido, como pai já de outros filhos. Na cabeça do pai você é filho. E pai tem uma influência muito forte sobre a vida dos filhos. Então quando a palavra de Deus diz, ela fala para você sair da casa dos seus pais, e é interessante o seguinte, porque Deus, ele fala isso para Adão, você vai lá em Gênesis, você vai encontrar isso. Ele fala isso para Adão e para Eva. Deus fala, olha, os seus filhos vão crescer, eles vão precisar sair da casa de vocês, eles vão precisar compor outra família. Olha lá desde o início Deus preocupado com isso. Porque sabe da influência que tem. Os pais têm uma influência muito grande sobre a vida dos filhos. Ah, mas eu não tive pai. Você tem uma influência muito grande do pai que esteve ausente. Existe uma influência. Todos nós carregamos pai e mãe dentro da gente. Eu sou 50% minha mãe, 50% do meu pai. Eu carrego os dois comigo onde quer que eu vá. A Carol da mesma forma. A Liz carrega 50-50. A Nina está crescendo aqui, ela já está crescendo 50-50. Porque existe essa influência. Então, quanto mais equilíbrio, ela até pegou o controle para isso. Quanto mais equilíbrio nós conseguimos apresentar para os filhos, melhor para o crescimento deles. Agora, isso aqui é possível? Não, porque nós somos falhos. O que nós estamos tentando a todo tempo é entregar um ambiente mais equilibrado possível. E quando eu tenho consciência do que é equilíbrio e desequilíbrio, fica mais fácil. Porque quando eu não tenho consciência, eu só começo a ver as coisas pipocando lá na frente, eu não sei de onde que veio isso. Mas como assim? Eu fiz de tudo para esse menino, eu fiz de tudo para essa menina, e olha como é que estão as coisas aqui agora. Parece que as coisas andam na contramão daquilo que você pensa que ensinou para os seus filhos, né? Agora, quando você começa a olhar para trás, você vai encontrar o que? Os padrões, você vai encontrar os papéis. E aqui a gente está falando especificamente do bonzinho. E o bonzinho, ele cresceu exercendo papéis que não eram dele. Ele cresceu exercendo papéis secundários a ele. Não era o papel de filho que era o primordial para ele. Eram outros papéis. Às vezes, esse menino, ele acabou exercendo um papel mais afetivo para a mãe. Ele quis ser o marido que a mãe não teve. Ou esse filho começou a ser pai dos seus irmãos. Exato. Entendeu? Uhum. Ou esse filho começou a querer ser pai do pai. Olha só, que coisa doida. É o que eu tinha falado lá no começo, que o bonzinho geralmente são crianças que tinham problemas grandes dentro de casa, né? Isso. E que de alguma forma ele teve que resolver, coisa que ele não daria conta como criança, então ele se tornou adulto. Aí quando se torna adulto, o que acontece? A gente replica. Não, mas ele se tornou adulto no corpo de uma criança, né? É isso que eu ia falar. O que acontece quando a gente se torna adulto? Quando a gente tem essas dinâmicas que a gente viveu lá atrás, o que acontece é quando a gente chega na fase adulta, a gente não sabe o que fazer além daquilo. Então a gente grava tudo quando é criança, e quando a gente chega na fase adulta, a gente aperta o play e repete as mesmas dinâmicas, repete as mesmas buscas, repete os mesmos medos, os mesmos anseios, as mesmas procuras. Entendeu? Então vamos pegar aqui um cenário onde pode ser que a tua mãe não tenha sido tão afetuosa. Era uma mãe mais distante. Você sabe que ela te amava, mas não tinha toda demonstração de afeto. Não tinha. E você estava sempre ali querendo saber, preocupado com a mãe. Por quê? Porque a aprovação de mãe é importante, gente. Você não tem ideia. Você não tem ideia como que para a criança é importante. Então, se essa criança ela recebe na fase certa, ela cresce segura. Se essa criança recebe em excesso, ela nasce insegura. Se essa criança não recebe, ela nasce insegura. Olha só como que isso como é que fala? Como é delicado tudo isso. Uhum. Aí ele vai e cresce nesse ambiente onde a mãe ela não é tão afetuosa assim. Qual que é a tendência? A tendência é se apaixonar por uma mulher também que não seja tão afetuosa. Para uma mulher que se preocupe mais com ela
do que com ele. Por quê? Porque ele vai continuar na mesma dinâmica de procurar uma aprovação. Repete o padrão. A gente repete os padrões. Então, quando a gente começa a enxergar isso é libertador. Por quê? Não, então agora eu vou separar, Não, não é isso. É porque agora você entende o que te move e você consegue mudar ali. E aí, às vezes, você Entendeu? consegue corrigir toda a situação só passando a você se colocar no lugar. Se você entrou, então, num relacionamento, né, em situações nas quais você estava ali sempre em segundo, você estava sempre tendo que ser o bonzinho. Se você corrige isso, ou seja, está faltando limite seu, a outra pessoa, então, entende. E a coisa vai devagar, consertando. De primeira, a outra pessoa não vai gostar. Isso eu já te garanto. Esteja preparado para isso. Vai ter briga, vai ter problema. Vai ter como assim, você não era assim, fulano de tal, isso é influência, você tá andando com quem? Que tag é esse que fica te ensinando essas coisas? Coisa errada. É mesmo, já escutou muito isso. Mas no final das contas, você vai ver que finalmente você vai ter um relacionamento maravilhoso com essa pessoa como você nunca imaginou que era possível. Vai entrar em equilíbrio. Eu vou falar aqui o exemplo da minha mãe mesmo. Minha mãe também, quem conhece sabe que minha mãe é difícil de aceitar, não. Até dependendo, ela vai até pra cima do Diego também. E não aceita, não. O meu relacionamento com a minha mãe nunca esteve tão bom como está hoje em comparação ao que era antes, porque hoje eu coloco limites, porque hoje eu sei dizer não, porque hoje, dependendo, eu simplesmente saio, porque hoje eu coloco o que precisa, o que eu quero que seja feito, e muitas das vezes eu nem falo, eu só ajo de acordo com isso. Então, assim, é impressionante como isso é importante. E lá atrás eu vi que a Sejana colocou algo até mesmo sobre como as mães não sabem dizer não. Absurdo. Deixa eu falar agora, virando, né? Nós como mães para os nossos filhos. Muitas das vezes o seu filho tá dando uma trabalheira. O seu filho tá realmente sendo um menino mal criado, pura e simplesmente porque você não sabe dizer não. Já teve diversas situações que a Liz tava num chororô e porque eu quero, porque não sei o que, porque tananã, porque não, mas por quê? E eu falei, filha, não é não. De primeira ela achou ruim, mas aí depois, gente, essa menina ficou numa paz. Uma alegria, né? Eu e o Diego, a gente já observou diversas vezes isso. Inclusive a Alice ficando mais alegre depois do não. Depois do não, agora não dá. Agora não pode. Por quê? Porque o não, ele traz segurança. Você coloca limites. É sinistro isso. Entendeu? A pessoa, ela sabe até onde ela pode ir. E isso aqui eu tô dando um exemplo, por exemplo, da Alice com filhos, mas isso em qualquer relação, no casamento, com amigos, no trabalho. É a sua chance de melhorar relacionamentos. É a sua chance de resolver coisas que a princípio estão faltando para o seu filho. Não. E é interessante porque, assim, falando em criança, gente, criança não tem maturidade para lidar com sentimento. Então você precisa ensiná-la a lidar com sentimento. Uma criança que começa a fazer birra, por exemplo, ela está dando um sinal claro ali que ela não sabe lidar com a frustração. Então a frustração dela não sabe o que fazer com aquilo. Ela começa a eu quero. Aí se você vai lá e dá, o que você está reforçando? Você está reforçando realmente que não pode ser frustrado. Aí quando chega na fase adulta, não pode ser frustrado. Aí começa a ter grandes problemas de relacionamento. Aí começa a ter grandes problemas em conseguir ou o emprego e permanecer nele, ou conseguir abrir um negócio e prosperar no negócio. Por quê? Porque não sabe lidar com a frustração. Quem ensina a lidar com frustração é pai e mãe. Quem ensina a lidar com amor é pai e mãe. Ou seja, é remédio para o seu filho, quem ensina você a lidar com deixar alegria, ele frustrar. Quem sabe lidar, quem ensina como lidar com sentimento é pai e mãe. Não é a gente largar que a vida vai ensinar, não é isso. Como também tem muitos pais que falam assim, não, eu vou ser duro aqui, é não, porque a vida é dura. Então a vida é dura, eu vou ter que ensinar que a vida é dura. Também é complicado. Por quê?
Porque se ensina um cara que a vida é dura, 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 ele chega lá na frente, ele tem um coração tão empedrado que ele já não tem mais sentimento para poder colocar nas coisas. Entendeu? Ele só enxerga dureza onde quer que ele olhe. Ele não enxerga coisas boas. Não existe mais um olhar otimista sobre as coisas. Aí você fala, mas fulano de tal, ele só reclama. Fulano de tal, tudo tá com problema. Gente, ninguém é assim ao acaso. Nós não reagimos como reagimos ao acaso. Existe uma origem. E quando a gente fala de existir uma origem, não é a gente encontrar quem culpar, não. É a gente entender a origem, porque aí sim eu tenho as ferramentas certas para poder mudar o hoje. Enquanto eu não entendo essa origem, eu não sei de onde que vem, a gente fica como quem esmurra o ar, sabe? Como quem está lutando com o vento. A gente gasta energia, se cansa, mas não resolve nada. Entendeu? Ah, tem aqui. Daqui, deixa eu botar aqui pra... Ah, Luciana, até colocando aí da questão de que percebeu em casa. Olha, é tão bom ver isso, é tão bom ouvir isso, ver que realmente, de alguma forma, esses ensinamentos ajudam na casa de vocês. E aí, assim, só pra gente ir começando a finalizar, né? Já tá dando horário. Caramba, papo gostoso. Como é que eu vou fazer, então, pra aprender a dizer não? Às vezes você consegue dizer não, às vezes você até é daquele tipo que consegue dizer não com a maioria das pessoas. Mas com uma pessoa, ou duas, ou três, você não consegue dizer não. Tipo, igual o exemplo da Letícia aí, que o Euclides abriu aqui, que é o caso da mãe dela. Então, às vezes a Letícia, por exemplo, ela não tem problema de dizer não com outras pessoas. Mas ela tem problema com a mãe. Ou você é o tipo que não diz não é pra ninguém mesmo. Então, enfim, seja de qualquer forma, seja qual for o seu nível, seja qual for o nível da questão da dependência emocional ali, de agradar o outro, de não ouvir crítica, tudo isso passa você curando a sua criança. Então, você dizendo em diversos momentos, que você se ama. Por quê? Porque quando a gente não diz, não é porque de alguma forma a gente está querendo o amor e a aceitação do outro, certo? Então você vai começar a falar com a sua criança, você vai começar a falar com a sua alma. Eu me amo, eu me aceito. Vai o palavrão aí, hein, gente? Foda-se o que o outro pensa. Foda-se. Tem hora que... Olha, tem hora que... Não deixa bloqueio de religiosidade te travar nisso, tá? Tem hora que você precisa de falar, não é falar pro outro, não precisa de você tá ali falando pro outro, é pra você, do tipo assim, sinto muito se eu não tô agradando, eu me amo, eu cuido de mim, entendeu? A Su perguntando aqui, cadê a Alice? A Alice tá com fone de ouvido, gente, ela não tá ouvindo não. Mas, enfim, é você literalmente começar a, então, falar com a sua criança. Eu não preciso mais da aprovação dessa pessoa. Eu amo essa pessoa, mas eu não preciso da aprovação dela. Se ela não me aceitar neste momento, sinto muito. Aqui com a Liz, a sua até brincou se ela tá ouvindo. Óbvio que eu não vou ensinar pra minha filha a falar foda-se, né? Mas eu ensinei pra ela o ombrinho. Ela aprender a fazer assim. Ou seja, de alguma forma isso tá ali mostrando a mesma ideia, né? Do foda-se. Agora ela voltou, estou falando mais baixo. Mas enfim, mostrando a mesma ideia. Do tipo assim, porque na verdade o que é terapêutico disso tudo é você tá começando a ministrar na sua alma que não importa o que os outros acham, não importa o que os outros pensam, não importa se os outros te aceitam ou não. Você ama a outra pessoa, você ama os outros, mas você não precisa da aceitação deles. Isso não tá condicionado. Tá entendendo? Tá virando a chave aí? Tá fazendo sentido? Eu posso... Aí, um beijinho no ombro é ótimo também.
Mas enfim, tô ensinando a gente aqui, ó, o beijinho no ombro. Até inclusive técnica pra lidar com os filhos. O dane-se. Ó, Aline. Dane-se é melhor, eu achei mais elegante. É. Aline, não imagino a Aline falando um foda-se. Não, mas dane-se. É. Eu gostei, eu achei libertador. Mas se realmente existe mais dificuldade de falar o palavrão, o dane-se é uma boa, Aline. É. Boa ideia. Enfim, use e abuse dessas terapias consigo mesmo. Tem muita gente que fica esperando que a vida comece a mudar com soluções que caiam do céu. Deixa eu falar mais uma vez, a gente vai falar aqui, que a gente sempre fala. Você precisa ser o agente da sua cura. Aline, depois a gente tem até que pensar por que não sai. Provavelmente a sua criança foi muito reprimida. Você teve que ser uma criança muito boazinha. Vou levar ali pro lugar distante só pra ela gritar, ver se sai, imagina. Mas Aline, olha só, é igual eu falei, às vezes vocês acharam estranho eu ter ensinado, por exemplo, começar falando não e sair correndo. Às vezes você ainda pensou e falou assim, nossa, mas que coisa mais primária. Deixa eu falar, às vezes é o que a pessoa dá conta. E se é o que você dá conta, começa mais ou menos mesmo, mas faz, entendeu? Então, e aí você vai pulando níveis, de acordo. Por incrível que pareça, tem muita gente que a maior dificuldade na vida é falar um não. A maior dificuldade é falar um foda-se. E aqui eu tô falando só baixinho, que é pra minha filha não ouvir. Apesar de que ela já tá com um negócio no ouvido de novo. Mas enfim, tudo isso tá lá na sua infância. Você foi formatado. Boa. Começa com F. F. Aos poucos sai. Isso aí é o que você dá conta. Começa. E a coisa vai se libertando. E a gente vai libertando, gente, porque entenda o seguinte, o bonzinho é porque ele aprendeu um padrão de amor e que ele só vem se ele é merecedor. Esse amor ele só vem se ele faz o certo, se ele é aprovado no que faz. E o que é lindo no Evangelho? O que é lindo no Evangelho é porque Jesus ele vem resgatando todos os filhos. Então Jesus ele fala para você, fala só, não foi você que me amou, foi eu que te amei primeiro. Ele fala, eu te amo do jeito que você é. Não é pelo que você faz, é pelo que você é. Então é por isso que Jesus ele vem nos apresentando um Pai. Isso é lindo no Evangelho. Ele nos apresenta um Pai que nos aceita como nós somos. Então não é porque você fez o certo, não é porque você não pecou, não. É porque Ele te amou e Ele não abre mão de você, assim como você não abre mão do teu filho. Simples assim. Entendeu? E me veio na cabeça aqui, eu saí rapidinho aqui para ajudar. Eu quero falar um negócio da Letícia que foi muito bom. É só para voltar, que quando eu saí para ajudar a Liz. Geralmente, mães que não sabem ouvir não, agora preste muita atenção, que a gente pode estar mexendo num lugar perigoso, mas eu vou falar. A sua mãe é assim também? De não falar não, tem isso de não aceitar não. São mães que não abrem mão do seu papel de mães. São mães cujo papel de mãe é o papel primário para ela. O que isso significa? Significa que são mães cujo casamento não é bom, cujo casamento não foi construído um casamento como eu falo, de cumplicidade. O casamento não foi um casamento de verdade, entendeu? Ou o pai é ausente, ou é separada. Então, ou seja, dos papéis que ela poderia desempenhar na vida, o papel de mãe é o que ela mais dá valor. É o que ela mais sabe fazer. E sabe o que acontece nesse campo? Quando os filhos crescem e se casam, essa mãe ela fica doida porque ela precisa continuar sendo mãe. Né? Ou porque ela não sabe ser esposa, o casamento não é bacana o suficiente para ela se sentir bem, amada, realizada, e o marido da mesma forma. Né? Ou pela ausência mesmo. Então, essa mãe ela precisa despertar para outros papéis para ela. Que depois que os filhos crescem, eles precisam ser primordiais para ela. Porque senão ela vai continuar nessa sanha de querer manter os filhos como filhos. E nessa sanha de manter os filhos como filhos, sabe o que vai acontecer? Os filhos não vão ser maridos, não vão ser esposas e não vão ser pais. Então significa que vai ter muita gente passando fome para que essa mãe continue sendo alimentada. E nisso aí, a mãe está tudo ótimo. O filho acha que o papel dele está sendo bem desempenhado, né? Mas a grandes custos, porque é pesado.
É pesado quando você é adulto não exercer papéis primários de adulto. Porque quando adulto, qual que é o meu papel primário? Meu papel primário como adulto é ser esposo e ser pai. O filho, ele se torna terciário, entendeu? Não significa que eu deixo de ser filho, porque filho é filho até o fim. Mas a prioridade é outra. A prioridade é outra. E quando a gente não consegue cortar isso aqui, a nossa prioridade continua sendo o filho. Aí sabe quem que vai reclamar lá na frente? É a minha esposa e a minha filha. Entendeu? E muitas das vezes não é reclamar literalmente, não. É filho com hiperatividade, é filho com doença, é o casamento que tá cada um para um lado, acaba que pode acontecer até traição. Aí os problemas que a gente fala para você que os problemas ficam muito aparentes, né? Porque enquanto o problema tá dando pra gente colocar debaixo do tapete, a gente vai colocando. Agora, quando a desordem ela fica muito aparente, é que a gente vai querer buscar ajuda. Mas existe uma raiz, a raiz está lá, existe uma origem, e é onde a gente quer levar você a enxergar a origem das coisas. Porque você enxergando a origem, você tem artifício suficiente para poder mudar essa situação, entendeu? Para poder virar essa chave e fazer do bonzinho alguém posicionado, alguém que sabe o que é bom, alguém que sabe o que quer, alguém que sabe viver a vida que foi presenteada a ele. A Letícia fez até uma pergunta muito boa e que eu quero dar até falar rapidamente assim o que eu vivi com isso. Ela perguntou se eu posso dizer não sem literalmente dizer não. Ou se isso o exemplo grande, isso me lembrou muito com relação à questão da minha mãe. Eu era do tipo que eu queria bater de frente. E minha mãe não aceita, não. E eu só fui olhando o meu irmão. Que meu irmão, ele é psicopata, o traço de caráter. Nada de doença. Inclusive, a gente vai ensinar você precisa fazer o método TAG no final de semana que vem para você entender sobre isso. Mas enfim, no final das contas, o psicopata, ele articula muito. Então, meu irmão, ele é o que menos briga com minha mãe, mas ele é o que menos faz o que minha mãe quer. E eu fui passar a observar e um dos dias Deus falou forte comigo, assim, repara o jeito do seu irmão. Ele chegava na minha mãe chegava, você vai fazer assim, é pra fazer assado, e é assim, 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 assim. Aí ele só virava e falava assim, é mesmo, mamãezinha. Deixa eu ver, dependendo assim, tipo, que jeito de articular com ela. Tá bom, mãe, tá bom. E tinha vezes que dava até um apelido pra ela, assim. E quando via, tava encantando ali minha mãe. Tá certo. Quando ele virava as costas, quando eu via, o menino não fazia nada do que ela tinha falado. Eu olhava pra ele e falei assim, gente, não acredito que esse cara... Ele diz não falando assim. E eu olhei e falei assim, eu preciso parar de ser idiota. Eu preciso aprender com o meu irmão. Mas isso é do traje de caráter também ajuda muito, viu, gente? Eu também tenho muita psicopatia. Mas enfim... Então, aprende a articular. Você acaba aprendendo a ter um olhar articulador, entendeu? Você pode, então, ou seja, você pode sim dizer vários nãos sem literalmente dizer não. Sim. Então, enfim, Letícia, talvez está na hora de chamar o seu lado mais psicopata aí pra jogo. Não, mas nesse psicopata não, gente. Não, são 5 traços. Por que cuidado, Su? A gente tá falando cuidado porque eu sou psicopata também? É isso? Não, mas o Diego, eu tenho que tomar cuidado com ele o tempo todo, porque quando eu vejo, ele já tá querendo articular comigo e passar o melzinho na minha boca. Mas enfim, diante disso tudo, aprenda. Sempre vai valer o que você faz e não o que você fala. Tem gente que grita e fala, eu era assim, com a minha mãe ainda fazia assim, eu gritava, não mãe, não vou fazer. E no final ia lá e fazia. Porque eu ficava com tanta culpa, ficava me sentindo tão mal. Enquanto que o meu irmão, que não dizia não literalmente, mas ele não fazia, ele foi colocando os limites na minha mãe. Então, ou seja, muitas das vezes você não precisa de brigar.
Você não precisa de falar um não, literal. Não é chegar e ir pro embate, não, gente. Entenda aí, a gente tá falando de... Estamos usando exemplo de mãe aqui, mas em tudo o resto... Na verdade, em tudo. Não é você ir pro embate, não. Na verdade, é você ter a consciência. Você, opa, isso aqui é uma dependência que eu tenho, então eu tenho que suprir isso aqui. E quem vai suprir isso em você é você, não é ninguém, sabe? Não é a tua esposa, não é o teu marido, não são os teus filhos. Porque se você puxá-los para poder suprir isso em você, você está criando, você está replicando essa dor aí. Você está multiplicando esse método aí de viver falando sim para todo mundo. Então, assim, resolva isso dentro de você. Aí. Sabe? Resolva isso aí dentro que as coisas vão fluir bem. E a Su falando que sente profundamente a culpa, né? Quando diz não. É aí que é a hora que entra o que eu tava ensinando para vocês e que eu espero que fixe aí na sua mente. Como é que você vai sair desse papel de não dizer não? Você conversando consigo mesmo. Quantas vezes forem necessárias. Vai ter vezes que vai ter pessoas que isso é tão forte que você vai precisar conversar consigo mesmo durante um ano. Durante, às vezes, até um pouco mais. E à medida que você for fazendo, você vai subindo de nível, você vai melhorando, você vai se libertando. Até um ponto que daqui a pouco você já não tem dificuldade, já não tem culpa mais. Mas até então você vai precisar ser disciplinado, persistente com a sua criança. Então toda vez que vier a culpa, toda vez que vier a dificuldade de dizer não, você diz: ei, eu amo esta pessoa, mas eu não preciso da aceitação dela. Eu não preciso desse amor condicional que ela tem para me dar. Eu não preciso desse amor que só vem se eu fizer o que ela quer. Eu não preciso da aceitação, eu não preciso do sorriso, apesar de amá-la. Se ela não quer me dar amor porque eu estou desagradando, eu me amo, eu cuido de mim e vai fazer algo que você gosta. Eu me valorizo. Vai ser sua melhor companhia. Enfim, gente, a vida é uma terapia eterna. É você reprogramando a sua mente. Se foi programado, o que a gente sempre fala? Se foi programado, é possível reprogramar. E o convite aqui é para que nós estejamos fazendo um caminho novo para nós agora, de cada dia mais liberdade, de cada dia mais foda-se, de cada dia mais dane-se, né, Aline? De cada dia mais não, ou às vezes com atitudes que dizem esse não. Na Bíblia tem um versículo que vira e mexe eu falo e que ele sempre me vem, que diz que a caminhada do justo, ela vai se iluminando cada dia mais, até que seja dia perfeito. O que Deus está querendo dizer isso? Quando você entende os princípios, o justo, ele vai caminhando de uma forma que ele vai sendo cada vez mais livre, e a luz do dia vai aparecendo. O que você era preso ontem, você já não é preso mais hoje. O que você é preso hoje, amanhã você já não vai ser mais preso. E assim você vai caminhando. Assim você vai reprogramando a sua mente. Assim você vai mudando vozes limitantes que estão na sua cabeça. Até que se torne dia perfeito. Amém. Entendeu? Mas é algo que é para ser agora uma caminhada viciante para você. É uma caminhada, eu não vou falar é pra ser, porque já é uma caminhada viciante pra nós, né? Então, assim... O ar fica mais puro, gente. Nós convidamos você pra entrar nessa caminhada viciante conosco. E até adiantar aqui pra vocês, por exemplo, essa pessoa viciada também, né? No sorrisinho, na aprovação, que não consegue dizer não, essa pessoa com o tempo, ela passa a apresentar algumas doenças bem características. Ah, sim. Tá? Se a pessoa começa a ter muita dor nas costas, se a pessoa começa a ter... A gente tem um dia da live pra falar sobre doença, não tem? É? Então depois a gente fala. Não sei. Doenças autoimunes. Eu tinha falado pra você colocar, você colocou? Eu não lembro. Mas enfim, se não tiver, a gente vai falar mas no curso. Mas o método TEG vai ter. Sabe? Vão aparecendo sinais, gente. O corpo vai dando sinal de cansaço. A gente vai cansando, a gente vai esgotando. Entendeu? E à medida que você vai crescendo e vai entendendo, isso é libertador, gente. A brisa da liberdade é viciante. O câncer mesmo é uma doença característica. De quem não sabe falar, não. De quem não sabe De quem falar. É muito invadido, de quem, sabe, se doa demais para que os outros estejam bem. Aí a Su falando da questão da psoríase. Autoimune. Essas questões aí, inclusive em pele,
E autoimune é muito a pessoa se rejeitando. Vamos não atrasar amanhã. Amém. Fala pra ele, Sejana, que o atraso é característico do psicopata. O traço psicopata geralmente ele atrasa, é engraçado. Então né? o Rodrigo precisa colocar limites com o Diego. Se ele chegar atrasado, ele vai receber Para não com sei isso, quantas para de dar ideia, abdominais. para de dar ideia, Vai colocar limite com o Não, Diego. para de ideia, vai dar ideia. Vambora. Mas enfim, Olha a Luciana, viu, Luciana? Isso é muito sério. Voltando aqui a essa questão de doenças mesmo. É literalmente o nosso corpo, gente, ele expressa a nossa alma. Isso não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Então, se você tiver com doenças hoje, enfrentando enfermidades, tá? Para ouvir o que o seu corpo tá te contando da sua alma. Existe uma história aí. Existe uma história. E presta atenção. Então, às vezes a Su tá falando que nunca teve isso, mas às vezes, Su, é na verdade uma vida de plantio acúmulo, do né? que tá na alma. E agora o seu corpo já não aguentou mais e começou a demonstrar isso no seu corpo, tá bom? Então, assim, mas eu acho que tem sim uma das lives agora da maratona que a gente vai falar sobre as doenças, tá bom, gente? Senão eu vou ter que arrumar um jeito de botar isso. Mas se não tiver na maratona, gente, vai ter no Método Tag, certeza. E já se prepara para você se inscrever. Se você não puder presencial, que seja online, mas esteja conosco, tá? Vai ser muito gostoso, vai ser muito gostoso. Aprofundar nessa caminhada aí, tá bom? Sexta, sábado, domingo. Se vira. Não, resolva isso mesmo. Aprofunda nisso. Começa a analisar o que tá mexendo aí dentro, o que tá bagunçado aí dentro, que você vai ter a resposta. E o Rodrigo vai começar a colocar limite em você. Para com isso, eu tô sempre ali, sempre chego. Tá bom, gente? Deus abençoe muito vocês. Foi muito bom estar com vocês mais essa noite. Amanhã estamos de volta. É mesmo, vamos fazer fazer uma camiseta. Eu vou fazer um boné, um bonezinho, um Fzinho assim, bonitinho. Só a gente entende. Foda-se bem na testa. Bota um F na testa assim, ó. Bota um F na testa. Pra quem chegar já tá vendo a mensagem, entendeu? A gente pode fazer, gostei mais da ideia da camiseta. Mas aí só que a gente entende. A gente fala assim, gente, agora sou eu tenho que cuidar de mim. Eu vou resolver isso aqui dentro. Eu nasci para ser livre. Sejana, a gente já tá programando para fazer o presencial em Goiânia também, tá? Mesmo porque a gente tá querendo dar uma acelerada antes da chegada da Nina. Então, assim, fiquem de olho. A gente vai fazer uns cursos seguidos aí. Isso aí, fazer em Goiânia também. Tá bom? E vamos, Su, vamos fazer essa camiseta ou boné do Foda-se. Pô, fica bacana. Tá bom? E vamos, inclusive, dar de presente pra Aline, que ela vai começar a aprender a falar também. Ela não precisa falar, ela usa o boné, tá tudo certo. Olha, nunca. Mas dá pra usar. Gente, não. Beijo pra vocês. Até amanhã. E até amanhã, 9h03. Até mais, tchau.